Primeira coisa que é importante saber é que é um derivado do tabaco, porque tudo que usa folha de tabaco de alguma forma, rapé, charuto, cachimbo, cigarro comum, cigarro de palha, tudo nós consideramos produtos derivados do tabaco, independente desse produto ser um produto que seja aquecido, como cigarro eletrônico, ou com tabaco queimado, como é o cigarro comum. Então, aqui, basicamente, a principal diferença entre um cigarro comum e o cigarro eletrônico é que o produto do tabaco no cigarro eletrônico ele é aquecido ao invés de ser queimado. Então, aqui fica já uma definição básica, mas que é muito importante que talvez as pessoas não saibam, e por isso que a gente considera derivado do tabaco, e por isso que tem diferenças entre a exposição que você tem ao cigarro comum e ao cigarro eletrônico. Então, o cigarro comum, ele é feito basicamente da folha do tabaco seca ali dentro, né, granulada, e tem um filtro e tem só um papel que recobre. Basicamente é isso. Claro que na folha de tabaco, o jeito que ela é cultivada, o agrotóxico que está ali dentro, você vai se expor da mesma forma na queima, acaba que tudo que usou no cultivo da folha de tabaco também entra ali. Então, isso é um dos agravantes dentro da indústria do cigarro, que além de tudo que tem de nocivo dentro da folha do tabaco e do produto da queima, também ficam na folha aquilo que a gente usa para cultivar os agrotóxicos. Dentro do cigarro eletrônico, além do que a gente tem de componente da folha do tabaco, nós vamos ter também o que faz gerar o vapor que aquece o produto da folha do tabaco e os flavorizantes. Então, a gente tem um acúmulo de outras substâncias que não existem no cigarro comum. Então, uma das perguntas principais que eu recebo é se o cigarro eletrônico é tão danoso ou causa tanto malefício quanto o cigarro comum. A resposta é: eles causam danos diferentes. E é justamente por conta disso. Um é o tabaco aquecido e o outro é queimado. Realmente, o queimado vai gerar partículas com a folha do tabaco, que são, a gente chama que ele tem uma fase gasosa, então aqueles produtos que, ao queimar, eles viram um vapor, um gás, e outros produtos que são partículas de fuligem, de alcatrão. Então, várias substâncias, elas vão ficar em partículas, mas mesmo assim são partículas tão pequenas que elas conseguem ser inaladas. Isso não vai acontecer com o cigarro eletrônico. Então, esses danos decorrentes do que é particulado dentro do cigarro comum não vai acontecer com o cigarro eletrônico. Porém, aquele vapor que os adolescentes, os jovens acham que é simplesmente só vapor de água, né, aquecido, na verdade, ele não é um componente puro, especificamente uma água destilada. Não é só isso. Ele é um produto que consegue aquecer o tabaco, mas também tem substâncias ali, por exemplo, a que gera aquela fumaça bem branca, bem densa, bem característica do cigarro eletrônico. E isso, em última análise, é o que dá a sensação que você está tragando, né? Ter a densidade de fumaça. Aquela fumaça é a mesma que a gente vê em show de rock, em grandes eventos, né? O gelo seco. Então, só por si só, esse outro composto também já é outra coisa que você inala e que a gente vai, ao longo dos anos, sentir o efeito direto da inalação tão intensa dessa substância. Agora, o principal problema com o cigarro eletrônico é que isso também é uma coisa básica, a princípio, mas que a mídia não divulga e os adolescentes, os jovens principalmente, não têm essa informação, mas o cigarro eletrônico, até este momento dessa live, é um produto proibido no país. Então, se você está comprando, alguém está vendendo ilegalmente, você está comprando ilegalmente também. Ah, mas tem em tudo quanto é lugar, tem em balada, tem em quiosque de shopping, tem, mas por ter não quer dizer que é legalizado, então ele não é. Deixa eu só parar aqui, o Escola de Luxo está perguntando, nesse caso, o cigarro eletrônico não ajuda a pessoa a parar de fumar? Eu vou responder essa pergunta, com certeza, está na minha lista, só vou terminar de explicar as diferenças entre os dois e não vou ficar te devendo essa resposta, pode deixar que eu vou entrar nesse tópico que é muito importante. Então, tem em tudo quanto é lugar, mas não é legalizado. E o que
saiu recentemente com várias notas de repúdio das sociedades médicas, incluindo a Sociedade Brasileira de Pneumologia, que eu postei aqui no meu Stories, foi combatendo a legalização do cigarro eletrônico e a normatização dele no Brasil. Aqui já vem uma área polêmica, assim como legalização de outras drogas, enfim, de maconha, outras drogas até mais pesadas, a gente vai ter essa polêmica em cima do cigarro eletrônico também. Adianta proibir? Não é melhor legalizar e controlar e saber tudo o que está acontecendo? Então, não vou entrar nesse mérito, vou deixar aí, se vocês quiserem discutir, a gente conversa a respeito. Mas o fato é que, nesse momento, ele ainda não é legalizado para venda. Então, quem está vendendo está numa atividade ilegal. Então, mesmo que você encontre por aí, qual que é a implicação prática disso, né? Então, se você não revende, você não está burlando a lei. Se você está comprando, qual que é a implicação para você? A implicação é que toda vez que uma coisa é regulamentada pela Anvisa, ela tem critérios de segurança técnicos para seguir. E a gente não tem nada disso. Então, qualquer tipo de produto de cigarro eletrônico, vape, pode chegar dessa forma clandestina e ser comercializado sem nenhum controle. E quando eu digo controle, é controle do que tem lá dentro. Então, a gente tem já compostos de flavorizantes, mais aí de 200, 300, eu nem sei quanto está essa conta já no mercado. Acredito que já beirando mais de 500 sabores existentes. Então, são substâncias que dão esses sabores para o componente que se coloca ali, né? Então você tem como colocar a quantidade de nicotina, teoricamente, que você quer, e o sabor. Então a maioria dos cigarros eletrônicos funciona assim. Tem o sabor tabaco? Tem. E tem outros tantos outros sabores. E cada um desses flavorizantes, ainda a gente não tem como afirmar qual o dano que cada um deles pode causar. Então a gente conhece alguns compostos, tem vários deles, mas isso já existe na indústria alimentícia, já existe na indústria de cosmético, mas a gente não sabe se esse mesmo que foi usado topicamente na pele ou para ingestão em um produto alimentício, se inalado, ele vai ter o mesmo efeito. A via de administração, assim como nos medicamentos, nas drogas também, ela influencia. Então, inalar cocaína não é a mesma coisa que fumar crack. Inalar um produto que é feito para mastigar e engolir não é a mesma coisa. Então, aqui já vem esse problema, que a gente não tem regulamentação dos compostos do cigarro eletrônico e existem inúmeros flavorizantes e cada um deles pode representar um risco que a gente está conhecendo aos poucos. E quando a coisa, e daí é um ponto que se isso passar e for fundamentado na Anvisa, né, assim como no FDA ou em um órgão regulador de cada país, a gente vai começar a conhecer esses compostos. Esse é um ponto a favor, né, de a gente ter ele legalizado e esses dados todos como se fosse a bula, né? Tudo que compõe está lá dentro. Então, se você compra um pacote de bolacha, é obrigado a dizer no rótulo tudo que tem dentro. E a gente não sabe, e tem muito produto, muitas gerações de cigarro eletrônico, né? Então tem desde aquele que acendia a pontinha com uma luz, imitando exatamente um cigarro comum, até agora as versões mais clean, com design mais arrojado, parecendo um pendrive, enfim, que não lembre nada mais um cigarro, que é um dispositivo que tem um apelo muito grande tecnológico. É muito parecido com um pendrive, né? Com um dispositivo muito pequenininho que gera tanto a curiosidade, a atenção, chama atenção, principalmente dos jovens que são muito ligados em tecnologia, né, designers diferentes. E, além disso, eles são dispositivos fáceis de você colocar dentro de uma mala de colégio, dentro de um bolso de um uniforme, alguma coisa, e isso tem virado um problema entre os escolares, principalmente isso nos Estados Unidos, teve um boom nos high schools, e agora a gente vai ter esse mesmo problema no país. Mas a gente vai chegar nesses pontos. Então, aqui que eu quis te mostrar é que enquanto o cigarro tem a folha do tabaco queimada, o cigarro eletrônico tem a folha do tabaco aquecida e para aquecer ele precisa de um vapor. E dentro desse vapor não é apenas um vapor d'água, mas é um vapor que recebe alguns produtos químicos capazes de gerar aquela fumaça densa e também capaz de manter sabor, temperatura, tudo isso.
Então, a própria estrutura do cigarro eletrônico, por ser um dispositivo de aquecimento, por si só ela já tem um risco de explosão, risco de queimaduras, risco de acidentes com crianças pequenas, quando tem alguns que são, né, carregáveis na tomada, USB. Então, já desde o contexto de como ele funciona, isso preocupa e a gente tem alguns acidentes graves relatados, já tem acúmulo dessas evidências científicas em relação a possíveis acidentes, traumas faciais, queimaduras faciais com explosão de cigarro eletrônico. Então, quanto mais ilegal ele é, que não tem nenhum produto regulamentado, a gente tem maior risco. Então, é aquele famoso produto do Paraguai, que aqui no Brasil a gente brinca, né, sem nenhum preconceito com o Paraguai, mas só para dar esse exemplo que como a gente tem muito produto em camelô que não é regulamentado, a gente não tem um controle de qualidade. Então ele pode simplesmente parar de funcionar, isso por si só já é um problema, você não tem uma garantia, não tem nada, mas as garantias de segurança daquele produto também não existem quando ele não tem regulamentação nenhuma. Então, um dos problemas é explosão de cigarro eletrônico, e isso não é incomum. Tem vários relatos aqui, depois eu posso até postar para vocês as referências. As fotos é um pouco apelativo, mas eu posso pôr aqui a referência para que vocês, de repente, possam discutir com seus filhos, adolescentes, né? Os adolescentes que já têm um entendimento grande de argumentação, do que a gente pode conversar com eles, então não precisa mostrar uma imagem de impacto, mas talvez discutir que existe esse risco também. E para quem tem criança em casa, é o risco de você ter um dispositivo que aquece, né, e pode explodir, e também aquele localzinho, o tanquezinho dele, onde vai o flavorizante, o líquido para aquecimento e também a nicotina, para quem utiliza com nicotina, tem risco de crianças ingerirem os frasquinhos, os pods que contêm nicotina, e daí numa concentração até bem mais alta do que a concentração que a gente tem dentro do cigarro comum, porque você concentra a nicotina e você consegue colocar o quanto você quiser em algumas gerações de cigarro eletrônico. Então isso também é uma preocupação. Agora vamos entrar num outro tópico. Esse líquido que pode ou não ter nicotina, e pode ou não ter flavorizantes, né? Inclusive pode ter o sabor tabaco, ele, por também não ter regulamentação, a gente tem alguns estudos que pegaram, sabe aqueles estudos que o Inmetro faz? Que pega uma balança e vai lá e pesa com alta precisão para ver se o que diz na balança é exatamente o que está sendo pesado. Então, para ver ali o quanto aquele método é acurado, o quanto você pode confiar no que está escrito no rótulo, na bula. Então, fizeram vários estudos com várias marcas de cigarro eletrônico, isso não aqui no país, fora, nos Estados Unidos e na Europa, vendo se o que dizia que aquele cigarro eletrônico continha realmente batia com a quantidade de nicotina, né? Então, o que eles informavam que tinha lá nos frasquinhos era exatamente a quantidade de nicotina que existia naquele dispositivo. E o que eles viram era que a grande maioria que dizia que era nicotina zero, ao menos tinham traços de nicotina. E isso da lógica do marketing, da forma de venda de produtos de tabaco, apesar de muito desonesto, você está falando que não tem uma coisa e tem, a gente entende que era uma questão quase que lógica, que a indústria não ia abrir mão da sua principal arma de dependência, que é a nicotina. Então você imagina que você desenvolveu um produto físico, você fez alguma coisa feita à mão, um bolo, um brigadeiro, o que for, e aí você descobre um ingrediente mágico que faz todo mundo querer só o teu bolo, só o teu brigadeiro, que aquilo faz as pessoas comprarem recorrentemente só o seu produto. E é isso que a nicotina é para o cigarro. Então, é muito difícil você acreditar, mesmo que você seja a pessoa assim, mais de boa fé do mundo, acreditar que a indústria tem essa arma, uma substância altamente que causa rapidamente dependência e que ela não vai usar isso num produto derivado do tabaco. Então, eu acho que é muita ingenuidade nossa pensar nisso. E criar um produto que tem, dizer que não tem nicotina e ter traços de nicotina,
já é um pequeno estímulo para um cérebro virgem de nicotina, como de um jovem, como de uma criança, de um adolescente, que vai ser tentado a usar porque todos os amigos usam. Então, o apelo à juventude, às crianças, aos adolescentes, é muito alto. E essa é a principal preocupação dentro das sociedades médicas, inclusive a sociedade de pediatria. Por quê? Porque os sabores doces de fruta, então a gente tem sabor chiclete, sabor pipoca, sabor algodão doce, sabor maçã, hortelã, a gente tem todos essa gama de sabores que são mais atrativas para os jovens, para os adolescentes. E a gente já viu essa tentativa da indústria no passado, quando surgiram os cigarros mentolados, canela, cravo. Então, isso foi um jeito de pegar o público feminino e também o público mais jovem, que não gostava do odor e do sabor do tabaco tradicional. Então, essa ferramenta a gente já viu acontecer. E o narguilé também segue mais ou menos essa mesma linha, que também tem um apelo para público mais jovem. Então, apesar de ser uma coisa muito cultural oriental, ele no Brasil e em outros países do Ocidente, ele chegou com essa pegada de ser de fumar na sua roda de amigos, numa baladinha, num bar. Então, isso ficou muito evidente, né? E o apelo para os sabores é um forte componente do marketing em cima disso. E para a gente não preocupa só apenas ser uma estratégia para pegar os jovens, os sabores, mas também porque o tipo de flavorizante, alguns a gente já conhece que causam danos pulmonares. Então aqui tem um episódio que parece até assim meio quase uma coisa caricata, mas 100% real. Quando a gente estuda doenças ocupacionais, que são aquelas doenças relacionadas ao trabalho, especialmente em ambiente industrial. Então, por exemplo, você tem uma indústria de motor, de produtos químicos, de agrotóxicos. As pessoas têm que usar máscara para se proteger, concorda? Elas estão inalando um produto que está sendo industrializado, que pode gerar vapores em alta temperatura ou, né, com substâncias químicas que servem para limpeza, para corroer motor, para derreter algum metal. Existe isso nas indústrias metalúrgicas. E nessa manufatura pode liberar vapores decorrentes daquela atividade. E aquele trabalhador precisa se proteger, usar máscara, os EPIs que nós chamamos. Até aí, todo mundo concorda. Nossa, claro, nada mais lógico. Afinal de contas, se eu quero usar uma coisa para, sei lá, limpar casco de navio que precisa corroer as coisas que ficam agrudadas, evidentemente que para aquele fim ele é útil, mas se eu usar no meu corpo, vai ser nocivo. Então, tem vários exemplos dentro da indústria que são assim. Porém, dentro do cigarro eletrônico, alguns flavorizantes usados para outras coisas foram colocados de forma inalatória, sem nenhum estudo do dano que ele vai causar à saúde. Então, a gente teve, voltando aqui, esse exemplo que eu queria dar. Na indústria alimentícia, usavam um flavorizante para pipoca, tipo pipoca de micro-ondas, assim, pipoca que já vem com sabor, né? Especialmente essas pipocas de pacote de micro-ondas. E esses trabalhadores começaram a desenvolver uma doença pulmonar grave que gera lá a inflamação dos alvéolos, que são aqueles saquinhos de ar que fazem a nossa troca gasosa. Esses alvéolos se tornaram inflamados e produziam uma substância, uma espécie de um muco mais viscoso. Então era uma doença grave que a gente apelidou de doença do pipoqueiro. Né? E isso ficou na literatura, foi relatado pela primeira vez que teve surtos desse tipo de lesão pulmonar na indústria específica que usava esse tipo de flavorizante das pipocas. E aí a gente foi descobrindo que era isso, que na verdade não era o que tinha de produto para industrial, para o trabalho das máquinas, ou a pipoca em si, o milho, mas era o sabor, era aquela substância que dava o sabor, a cor dessa pipoca mais artificial. Isso foi descoberto ao acaso, porque vários trabalhadores começaram a ter o mesmo problema, e daí você conseguiu fazer o que a gente chama de nexo causal. Várias pessoas expostas à mesma coisa, foi investigando e viram que provavelmente o que causava dano era aquilo. E depois, em biópsia pulmonar,
a gente começou a estudar e entendeu que, na verdade, era aquele flavorizante que tinha risco para o pulmão. Então, emprestando esse conhecimento que teve desta ocasião, nesse caso, desse único flavorizante, a gente sabe que os sabores algodão doce, esses mais de candy, tem esse mesmo componente químico que usavam nas pipocas de micro-ondas. E tem risco de causar o mesmo dano pulmonar que causou nos fabricantes desses produtos, causar agora nos usuários de cigarro eletrônico. Então, este único sabor, né, ou essa família ali de sabores que são os mais doces, a gente sabe como que eles agem porque a gente emprestou conhecimento desses incidentes nessas indústrias. Só que lá a indústria conseguiu resolver isso através de testes. Ah, então tá, ingerindo, comendo a pipoca não causa problema, é só inalando. Então eu preciso proteger os meus funcionários. EPI dá conta, ou eu tenho que fazer uma exaustão na área de produção, e conseguiram resolver esse problema. Agora, se você coloca isso dentro de um dispositivo individual para a pessoa inalar, a gente volta a ter um problema. E é isso que está acontecendo com o cigarro eletrônico. A gente está descobrindo, a passos de formiguinha, os problemas que existem mediante exposição a cada um desses flavorizantes. Então, não é um trabalho fácil, porque existe muito produto, muitas opções e muitas combinações. Então, a gente tem gerações de cigarro eletrônico, a gente tem várias marcas de cigarro eletrônico. Depois disso, a gente tem vários líquidos de nicotina com as diversas marcas e concentrações. E a gente tem inúmeros flavorizantes, que é o que dá o sabor e o cheiro ao cigarro. Então, a gente precisa estudar cada uma dessas coisas em separado, desde o que compõe o cigarro eletrônico, que faz aquecer, o flavorizante, a nicotina que põe dentro e a estrutura eletrônica que faz aquecer, e a gente tem que estudar cada componente desse separado. O frasquinho de nicotina de cada marca, com cada concentração, com cada apresentação, do flavorizante, e a combinação deles também pode diferenciar, porque às vezes um deles separado, só o flavorizante não tem problema, mas quando junta o flavorizante com o que faz a fumaça do cigarro eletrônico, pam, acontece uma terceira coisa. Então, quero que vocês vejam a complexidade de quando a gente fala de cigarro eletrônico, neste momento, por não ter controle de tudo que compõe e da combinação do que pode acontecer, a gente tem uma salada de informações. E como que na medicina isso vai se resolvendo? Tem um jeito ruim de resolver, que é resolver acontecendo as coisas, que é o que está rolando. Então, você pega, joga um produto no mercado de forma legal ou ilegal, né? Porque alguns países já aceitaram uma ou outra marca, mais um bando de opção aí de cigarro eletrônico e vamos ver o que acontece. E tem muita gente pagando para ver. Ah, eu uso, eu acho que não dá nada. A indústria que fabrica não vai dizer para você que você vai morrer de problema pulmonar ou qualquer outra coisa em relação a ele, principalmente sem ter evidência ainda disso, que eles não têm nem que negar. Eles simplesmente estão produzindo uma coisa que está sem controle de segurança. Essa é a verdade. E aí a gente paga para ver. Então a gente vai vendo esses pacientes chegarem no consultório, alguns com coisas assim que a gente podia presumir que iam acontecer. Piorar a asma, piorar os quadros de bronquite, quem tem DPOC, né, que é a bronquite causada pelo cigarro, a doença pulmonar obstrutiva crônica, ou que a gente chama popularmente de enfisema. A gente vê esses quadros piorando, a pessoa tosse mais, tem mais chiado, entra mais em crise. Então, coisas básicas que a gente imaginava, puxa, está inalando uma coisa diferente, isso pode acontecer. E aí começam a acumular evidências sobre as lesões mais graves ou menos esperadas, assim, que você não poderia prever, como foi o caso dessa lesão lá no pulmão dos industriais na indústria dos pipoqueiros, e que aparecem com outros flavorizantes. Então, alguns a gente já sabe. Esse causa esse tipo de fibrose no pulmão. O que é uma fibrose no pulmão? A gente chama isso, o nome mais técnico, chama doença intersticial. Então, entre cada saquinho daqueles de ar, que são os alvéolos, né, aqui dentro está o ar, né? Aqui dentro está o ar. Essa parede, onde faz a troca gasosa, é uma parede muito fininha, mas muito fininha mesmo. Os vasos que passam ali têm uma espessura menor do que o fio de cabelo. E a parede é quase que só uma célula achatada,
fazendo a parede do alvéolo, justamente para o oxigênio conseguir passar o mais facilmente possível e o gás carbônico conseguir ser eliminado mais facilmente. Então, ele ser extremamente fino e delicado é parte fundamental da função do alvéolo e da nossa função pulmonar. Se isso aqui se torna mais espesso, né, uma camada mais grossa, o teu oxigênio não tem mais essa facilidade para passar e nem o gás carbônico para sair. Isso a gente chama de doença intersticial ou fibrose do pulmão. Então, ó, eu tenho uma cicatriz aqui. Acho que não vai dar para ver na live. E tem uma outra aqui que eu tive que fazer uma cirurgia da tireoide. A pele na cicatriz não fica mais espessada, mesmo que você não forme aquele queloide. Ela já fica numa espessura maior do que a tua pele normal, né? Você consegue ver que ali tem uma pele mais grossinha. Então imagine isso no teu pulmão. É como se fosse uma cicatriz. É um tecido que está mais grosso e com isso ele dificulta a função primordial do teu pulmão, que é absorver o oxigênio do ar ambiente, mandar esse oxigênio que é energia para as suas células e eliminar o gás carbônico. Então, vários desses componentes do cigarro eletrônico, eles causam fibrose do pulmão, que seria uma lesão a longo prazo. Inala, vai inflamando, vai inflamando, vai inflamando, e quando ele vai inflamando, isso aqui vai ficando mais espesso, e quando vai se resolvendo essa inflamação, resolve de um jeito ruim, resolve fazendo uma cicatriz, e com isso a espessura do teu alvéolo fica alterada, e pensa, a fumaça entra como um todo no teu pulmão, ela se distribui para os dois pulmões meio por igual, então ela vai lesando o teu pulmão como um todo. Tem áreas que vai ser mais, tem áreas que vai ser menos, mas a tendência é que ele consiga se espalhar, porque é uma fumaça, por todos os teus alvéolos pulmonares, gerando então essa inflamação crônica que ao longo de anos vai gerar fibrose. Então, tudo que é mais crônico, a gente não vai ter resposta agora, a gente vai ter resposta em pelo menos 30 anos. Geralmente a gente lida na ciência do que a pessoa se expõe e não que a gente estuda dentro do laboratório, de janelas assim de 30 anos. Então, a gente faz que a gente chama de corte em pesquisa clínica, que é acompanhar o que vai acontecer com as pessoas. Porque, claro, ninguém vai fazer um estudo que a gente mande fumar uma coisa que a gente não sabe o que vai causar, que é exatamente o que está acontecendo. Então, a gente não tem como estudar dessa forma porque é antiético, mas a indústria do cigarro eletrônico joga isso no mercado sem ter nenhum estudo a respeito. Então, essa é a forma ruim de descobrir os danos do cigarro, que é descobrir depois que já aconteceu a doença. E a forma correta é como a gente pesquisa medicamento, por exemplo. Anos de pesquisa, laboratório, fase 1, fase 2, fase 3, começa em modelo experimental, né, dentro do laboratório, depois vê que tem segurança, vai para ratinho, né, para esses estudos, não teve nenhum risco, vai para o ser humano só para ver se não tem dano, e depois para o ser humano para ver se ele faz o efeito que se espera que ele tenha, tipo um remédio para baixar o colesterol. Primeiro tem que ver se ele não vai ter dano para a saúde, depois vai ver se ele consegue atingir a meta do motivo pelo qual ele foi criado. Então, essas seriam as etapas para lançar qualquer produto que vai interferir na sua, né, que vai ser ingerido pelo seu corpo, né, inalado, digerido, né, mastigado, tópico, passar na pele. Então, tudo isso a gente teria que ter todos esses estudos, né? Então, isso não foi feito. Agora eu queria voltar lá na pergunta aqui da nossa participante. Mas o cigarro eletrônico não ajuda a parar de fumar? Então a gente viu que cigarro eletrônico tem riscos diferentes do cigarro tradicional. Daí só queria fazer um parênteses. As doenças que o cigarro eletrônico causa, nós chamamos de EVALI, que é uma sigla em inglês para dizer danos decorrentes dos dispositivos de tabaco aquecido. Então, a gente tem um conjunto de doenças que são muito heterogêneas, tem desde bronquites até fibroses pulmonares, como a gente falou aqui, dentro desse pacote que chama EVALI, que são todas as doenças que já foram descritas associadas ao cigarro eletrônico, já são várias delas, então a gente já não tem mais só casos pontuais, a gente tem já conjunto de casos, porque daí a evidência científica vai surgindo assim. Alguém relata um caso lá na Índia, daí outro lá na Austrália, daí outro pesquisador aqui no Brasil, e daí vai vendo que é tudo meio parecido.
aí faz um conjunto de casos similares, e aí começa a estudar o que vai acontecendo, e a gente vai tendo evidência maior de que foi aquele fator, aquele flavorizante, aquela substância que causou risco. Mas então, voltando lá, por que até hoje não existe uma indicação precisa de usar cigarro eletrônico como uma forma, um tratamento para parar de fumar? A primeira delas a gente já viu, porque ele ainda não é legalizado aqui no nosso país. A segunda é porque a gente precisa, em legalizando, a gente vai ter conhecimento de todos os riscos e danos que esse dispositivo e seus componentes causam à saúde. Então, para ser um tratamento, a gente tem que tratar como um medicamento. E para ser um medicamento, tem que passar por essas etapas de estudo que eu expliquei aqui. Fazer 1, 2, 3 e ver se primeiro não causa danos. E a gente não tem essa comprovação, pelo contrário, a gente tem evidências de vários danos diferentes do cigarro comum, mas outros tipos de danos que o cigarro eletrônico causa. Então, a gente teria que ter uma modalidade de cigarro eletrônico ou dispositivo que se comprovasse não danoso à saúde, e aí a gente conseguiria implantar como uma terapia para essa cessação do tabagismo. Então, por enquanto, não é por conta disso. Antes, eu preciso ter certeza da segurança, para depois indicar como um medicamento. Aí você pode me perguntar o seguinte, tá, doutora, mas já surgiram vários medicamentos que passaram por todos esses estudos e depois foram tirados do mercado, que seria uma fase a mais, tipo a fase 4 do remédio, que é o remédio na vida real, porque a gente estudou tudo isso, a gente fez um estudo de fase 3, que geralmente é um estudo com muita segurança e muita gente dentro do estudo. Então, você recruta pacientes do mundo inteiro, digamos, eu descobri, estou tentando lançar um remédio para hipertensão. Aí eu já passei por todas as fases de segurança, agora eu vou testar na população. Você pega países do mundo inteiro para ter vários perfis de paciente, de várias etnias, idades, comorbidades, e vai estudar. Estudou isso, deu tudo certo, o medicamento foi aprovado pelas suas unidades reguladoras dentro do país, né, dos continentes, ok, está no mercado. Aí ele vai para a vida real, e a vida real é o quê? É usado, às vezes, da maneira incorreta, porque a pessoa esquece um dia, toma no outro, usado com várias outras medicações, que você simulou isso lá na fase 3, você pegou pacientes que usavam outras coisas, mas não tudo, né? Você não tem como sentir o que vai acontecer no mundo real. Aí você faz o teste da vida real, e esse teste é o que bate o martelo. E aí a gente tem que jogar um pouco com risco-benefício. Já viu que não vai causar dano grave à saúde, não tem efeitos adversos graves, mas ele vai para o mercado. E alguns remédios realmente saem. A gente já viu isso acontecendo com alguns remédios, alguns anti-inflamatórios. Depois de anos, puxa, aumentou o risco cardiovascular. Né? E a gente tem que ter o efeito cumulativo, que estudos geralmente a gente acompanha por um ano, 6 meses, um ano e meio, mas não muito mais do que isso. E aí, quando ele vai para ser usado 10, 15, 20 anos, aí a gente vai ver um outro efeito da vida real. E pode ser que realmente o cigarro saia, tá? O medicamento saia de mercado, como a gente já viu acontecer. Então, pode me perguntar isso. Poxa, mas se acontece isso com remédio, por que já não joga o cigarro eletrônico e vê? Porque se ele ajuda as pessoas a pararem de fumar, é um risco a menos, afinal, em teoria, quase todos os pesquisadores acreditam que os riscos do cigarro eletrônico, por enquanto, do que a gente conhece, são menores do que o risco do cigarro comum. Porque o cigarro comum a gente já está estudando aí faz quanto tempo? Vocês sabem desde quando que existe queima de tabaco e uso de cigarro, assim, em versão mais rústica? Isso é dos índios americanos, americanos que eu digo continente americano, né? Norte-americano, sul-americano. Então, quando descobriram as Américas, o tabaco se difundiu pelo mundo. E a gente vem estudando isso desde então. Então, a gente tem evidência, por exemplo, do risco para câncer de pulmão desde os anos 60, mas já vinha essa desconfiança há muito tempo. Mas até você provar por A mais B, dizer que realmente é dali, foram anos estudando. Mas isso a gente já vem de muito tempo. Então, o cigarro eletrônico é muito recente e por todos esses riscos que a gente já sabe que ele causa e pelos tantos outros que a gente desconfia, mas ainda não tem evidência clara, que a gente não pode indicar ele como medicamento. Então a escola é Deluxe ou Deluxe? Respondeu aqui, faz todo sentido. Mas vocês vão ver
Isso pode ser que saia na mídia comum, mas na mídia médica é muito, assim, artigos científicos, né, nos congressos, na comunicação interna médica, a gente tem escolas muito importantes no mundo, como a do Reino Unido, que acredita no cigarro eletrônico como uma forma de parar de fumar. E ele foi criado, a princípio, com esse intuito, né? É uma criação de um chinês que teve uma história familiar muito trágica com relação ao cigarro. Ele fumava muito, o pai fumava muito e faleceu de câncer de pulmão. E ele queria um dispositivo que ele tivesse mais facilidade em parar de fumar e imitasse realmente o cigarro, mas que não tivesse exposição aos compostos do cigarro. Então ele fez basicamente um cigarro fake que só soltava uma fumaça e acendia a pontinha e tinha o design exatamente de um cigarro normal e que só tinha aquela fumaça mais densa, tipo gelo seco, que dava essa sensação de bem-estar, de estar tragando uma fumaça. Então, essa era a ideia inicial. Só que rapidamente a empresa que ele criou foi visada por indústrias do cigarro e compraram essa ideia, vendo que era uma forma de diversificar a indústria do cigarro, que aos poucos foi perdendo o mercado. A gente viu isso a partir dos anos 80, com política anti-cigarro, ambiente livre de cigarro, tirar a propaganda de cinema, TV, eventos esportivos, Fórmula 1, shows de rock, foi decaindo o consumo de cigarro no mundo. Isso foi evidente. Ainda assim, a gente tem muito fumante no mundo, mas foi caindo. E a indústria tem que se reinventar. Então, a indústria do tabaco foi comprando essas empresas de cigarro eletrônico, inclusive essa primeira que foi criada para combater. E dali já nasce, né, a primeira coisa. Poxa vida, a ideia foi combater, e daí o cara vende a própria indústria para a indústria do cigarro. Então, veja como a coisa vai ficando complicada e eticamente esquisita, né? Então, começa a ter, assim, umas inconsistências na razão de se criar e na razão da indústria obter. Então, você pensa que você tem uma indústria milionária, porque acho que ninguém aqui, mesmo que fume ou não fume, concorda que a indústria do cigarro é milionária, tá? Cigarro comum. E aí você pensa que essa indústria vai lá atrás de um produto que está sendo lançado para acabar com os fumantes, para acabar com o vício em cigarro. Como negócio, tá? Vamos falar como negócio. Pensa você que é empreendedor, que é empresário, alguma coisa. Faz sentido isso? Você vai investir teu dinheiro numa indústria que quer acabar com o teu produto principal, que te dá lucros milionários, que é a razão do seu negócio? Não faz muito sentido, né? Então, a gente fica pensando que lógica tem nisso. E a lógica é, você não pode com ele, você se junta a ele, né, você compra essas pequenas indústrias e você vai colocando dentro da indústria maior do cigarro e vai usar aquela tecnologia e aquela ideia para absorver outro tipo de cliente. Então, aquele cliente que não quer ficar fedendo a fumaça do cigarro, não quer aquele cheiro forte do cigarro, que quer continuar fumando dentro do avião, dentro do trabalho, dentro do elevador, né, e que essas políticas ainda não estão claras com o uso do cigarro eletrônico, e vem investindo nisso para ter outra opção de produto. E, além de tudo, ele vai conseguir um público jovem, que se ele começar a cativar e fidelizar agora, ele vai ter um cliente por anos. Então, não fica difícil acreditar que aquilo ali é feito para você parar de fumar. Então, pode ser que o dispositivo em si, a gente consiga uma versão dele que simule o hábito de fumar e tudo mais, e que a gente consiga usar isso para tratamento do tabagismo, mas não agora com o conhecimento que a gente tem a respeito dos compostos. E o que tem, a gente já tem estudo, né, comparando quem tentou parar de fumar com a terapia tradicional, que é adesivo de nicotina, goma de mascar de nicotina, os medicamentos, né, que a gente tem no mercado de primeira linha para tratamento, que é a bupropiona, a vareniclina e a nortriptilina. A gente tem estudos comparando isso com o cigarro eletrônico. E uns, inclusive, positivos, que disseram que quem usou o cigarro eletrônico e não usou terapia tradicional conseguiu parar de fumar mais fácil. Só que aí entra um porém. A maioria das pessoas que conseguiram parar de fumar,
elas começaram a se tornar dependentes do cigarro eletrônico. E aí? Aí eu considero que ele conseguiu parar ou que ele só substituiu um vício pelo outro? Entende? Então a coisa começa a ficar um pouco complicada, porque, em teoria, eles estão trabalhando com o quê? Quem tem médicos, pesquisadores que são entusiastas do cigarro eletrônico desde que a gente conheça os riscos. Mas o que eles estão trabalhando? Eles estão trabalhando com uma coisa que não tem risco zero e eles sabem disso. Mas até aí tudo bem, porque medicamento também não tem risco zero. A gente tem efeito colateral, a gente tem, a gente tem que graduar isso, né? O risco e efetividade de um remédio. Então, teoricamente, eles estão trabalhando da mesma forma que pensam com medicamento, tá? Aqui a gente põe um medicamento que por enquanto não é, mas digamos que isso se torne. A gente conhece o risco e o risco do cigarro tradicional já muito bem conhecido está aqui em cima. Então eles conseguiriam fazer uma redução de danos. Isso é uma boa estratégia. A gente faz isso com outros tratamentos. Então, você imagina que se você está tratando um câncer e vai se submeter a uma quimioterapia ou uma radioterapia, você também está trocando um risco de uma doença por o risco decorrente do tratamento. Que quem já passou por um tratamento de quimio sabe o quanto é difícil, sabe os efeitos colaterais. E isso está tudo previsto lá. Né? Inclusive risco de baixar tanto a tua imunidade que você tem risco de infecção. O que a gente está fazendo? A gente está pesando as coisas e fazendo uma coisa que significa redução de risco. Então a gente sabe que não vai chegar no risco zero, que tem o risco do tratamento, mas isso é aceitável, é esclarecido para o paciente, o médico sabe, o paciente sabe e a gente, em combinação ali, né, na nossa interação de oferecer o tratamento para o paciente aceitar, a gente opta por esse tratamento ou não. O paciente pode optar por não. Agora, como que o médico, nessa conjuntura atual do cigarro eletrônico, pode oferecer? Ele não sabe se o risco do cigarro eletrônico está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. O que a gente sabe, isso com clareza, que queimar o tabaco, que é o que o cigarro tradicional faz, elimina aquelas 7.000 substâncias presentes no cigarro. Quando a gente aquece, a gente não tem a liberação disso. Só que o cigarro eletrônico não é só tabaco, ele tem o restante das coisas, e é isso que eu preciso ter segurança. E eticamente o médico não pode oferecer uma coisa que ele não conhece. Então, o médico que receita remédio que não tem conhecimento dos efeitos colaterais, ele está agindo com imperícia. E o cigarro eletrônico é a mesma coisa, e aqui a gente está falando até de uma coisa que é ilegal, então a gente nem cai nisso. Mas se tivesse legalizado, a gente teria esse problema. Então, além de não ser seguro, eu tenho uma situação que eu ainda não sei se eu trocar, se aquelas pessoas que pararam de fumar, até os estudos que a gente tem agora, a maioria das pessoas trocou um cigarro por outro. Deixou de fumar o cigarro comum e começou a fumar o cigarro eletrônico de forma que caracterize dependência. E dependência é o quê? É o uso regular de uma substância. Então, o uso diário, um dia sim, um dia não, mas é um uso regular. Então, a gente tem esse receio em relação a isso. Agora, possivelmente, se a gente conseguir regulamentar, diminuir os riscos ligados aos saborizantes, talvez a gente consiga, com essa estratégia, fazer uma redução de dano e, se aprovado para tratamento do tabagismo, tem que mostrar para o paciente que existe o risco dele ficar aí dependente do cigarro eletrônico. E isso só vai ser aprovado se a gente tiver profunda convicção que o risco é menor. Agora, por que além desse pensamento em relação a método de parar de fumar, a gente tem uma preocupação a mais com o cigarro eletrônico em relação ao público novo que eles estão atingindo, que são os nossos jovens, são as nossas crianças e são os nossos adolescentes. Então, quem é pai e mãe de adolescente provavelmente já teve recadinho vindo na agenda da escola, ou palestra na escola, alertas na escola em relação ao risco de cigarro eletrônico. Talvez a escola não tenha detectado ninguém usando, não tenha esse problema ainda dentro da escola, mas já começaram a sentir o problema, porque pode ter situações de uso dentro da escola ou fora da escola, no momento ali que estão esperando pai e mãe, esperando o ônibus, e isso começa a aparecer como uma problemática também nas nossas escolas brasileiras. Isso já foi um boom lá nos Estados Unidos, 2018, um caos dentro da high school, né,
do ensino médio americano, com muito problema em relação a isso, com escolas mostrando uma incidência assim, até de 50% dos alunos utilizando cigarro eletrônico, fazendo vaquinha para comprar o cigarro e tudo mais. Então, aí vale lembrar que por mais que existam dispositivos que falam que não tem nicotina, né, apesar que os estudos de testagem desses produtos sempre mostram traços de nicotina, mas vamos até levar em consideração que, não, realmente os que dizem que não tem nicotina, não tem. Tem tantos, muitos outros que tem, tá? Então, é óbvio que esse produto sem nicotina, ele é uma fatia bem menor dentro do cigarro eletrônico. Os outros todos vão ter nicotina lá dentro. E é a substância que vicia. E não é apenas a substância que causa o vício dentro do tabagismo, mas ela por si só também tem riscos à saúde. Então é uma substância que aumenta teus batimentos cardíacos, né, da taquicardia, com isso faz um estímulo que pode ou não levar a arritmias cardíacas. Então, se você tiver uma predisposição, né, alguma coisa alterada lá que nasceu com você no seu circuito cardíaco, aquilo pode ser um gatilho para ter uma arritmia. A nicotina por si só eleva a pressão arterial e também causa alterações no sistema nervoso central, que quanto mais jovem, mais em fase de crescimento está o teu cérebro, né? As conexões ali estão se formando, aquela esponjinha que são as nossas crianças e adolescentes que aprendem tudo numa velocidade muito grande, é o cérebro delas se desenvolvendo. E a nicotina age ali. Então, a gente, tendo um produto que o apelo maior é para esse público, tá? E não se engane, porque o cigarro eletrônico, da maneira que ele foi concebido, para tentar ajudar a parar de fumar, agora o foco dele é muito maciço dentro do público jovem. Tá? Ele quer pegar uma fatia de mercado que o cigarro comum já não consegue atingir da mesma forma. Então, a gente sabe, eu tenho 41 anos, eu já tenho pouquíssimos amigos que fumam, e não é porque eu sou médica, eu sou pneumologista, tá? Porque tenho amigos de todas as áreas. Mas se vão ver as gerações mais baixas, elas não acham mais bonito fumar cigarro comum. O cheiro, o gosto, né, as restrições que tem, elas não acham bonito, mas elas acham bonito cigarro eletrônico. Elas acham curioso, tem um apelo grande para a tecnologia, para a inclusão social, que é uma coisa importante na formação dos adolescentes, né? Pertencer a um grupo, né? Ter a sua própria tribo. Então, tudo isso tem apelo para essa população. Então, pense que o mercado começou a desenvolver outros produtos que são capazes de pegar fatias que eles não estão pegando mais. Então, lá nos anos 60, quando tinha todo aquele glamour de cinema, de Fórmula 1, com só marca de cigarro, isso cativava os jovens. E era uma coisa que conseguia pegar aquele público. Isso foi se perdendo, tá? Isso foi reduzindo. A gente ainda tem país que o cigarro continua crescendo, o cigarro comum, mas na maioria dos países isso vem decaindo. No Brasil, inclusive, é um grande exemplo disso. Mas o cigarro eletrônico vem para preencher esse buraco na indústria do cigarro, que é focar e pegar, cativar esse público jovem, esse público até infantil. Então, essa é a nossa preocupação grande. Queria levantar esse debate aqui. É um tema extenso que a gente poderia conversar. E eu vou querer fazer isso mesmo, conversar só sobre os componentes, só sobre os sabores, só sobre o risco para as crianças e adolescentes, daí assim, um pensamento mais a longo prazo, de a gente agora abrir a porteira aí, né, para legalizar tudo isso, e de que forma que a gente protege os jovens, que ainda tem esse discernimento menor, né, que tem aquela busca seletiva por informação, não só eles, né? A gente também, a gente começa a ler só o que nos interessa, só o que dá respaldo para o que a gente já pensa, isso é natural. Mas nessa fase de formação, de valores, de crenças, né, que os adolescentes estão, é uma fase preocupante, porque a influência do meio e dos amigos, do social, da mídia, pega muito forte, né, em todo mundo, mas nessa fase pega muito forte. Então, se você der uma buscada num produto que foi
sofreu processo mesmo nas cortes americanas, que é o JUUL, é uma das marcas principais de cigarro eletrônico, JULL. Dá uma procurada. Muita coisa foi obrigada a ser tirada das mídias. Mas o que eles investiram? Não é mais outdoor, não é mais panfleto, não é mais anúncio dentro de uma revista. É mídia social, é aqui, é Instagram, é Facebook, é TikTok. Então eles pegam uma adolescente ultra cool, ultra descolada, né, uma influencer, né, daquele meio, daquele país, daquele ambiente, e divulga o cigarro eletrônico ali. Então a gente sabe o poder que tem, né, o que a gente chama assim, não sei, às vezes até meio pejorativo, né, a blogueirinha, né, o influencer, mas enfim, vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Se uma influencer, alguém, né, que tem uma rede social muito forte, posta lá que está usando uma blusinha tal, né, uma marca de esporte, uma barrinha de cereal, aquilo vende que nem água. É assim, é um mercado que surgiu com as redes sociais e absolutamente nada de errado com isso. Só que se essa mesma pessoa começa a mostrar uso de cigarro eletrônico, né, o cigarro eletrônico combinando com o seu estilo, o quanto cool é aquilo, né, o quanto high-tech ela é, o quanto descolada ela é, isso aí atinge muita gente, muita gente. Então, a rede social, com todos os benefícios que ela traz, ela tem esse poder de disseminar informação, tanto boa quanto ruim. Então, e influência, especialmente para os adolescentes, é muito forte. Vocês sabem disso, né? Quem tem filho na cidade sabe muito bem disso. Então, ele quer o que está sendo mostrado ali, ele quer ter a aparência daquela influência que ela segue, que ele segue, e assim vai, e ter os mesmos hábitos. Então, isso preocupa muita gente, como profissionais de saúde, como médico especialista em pulmão e tabagismo. E o que a gente quer é trazer informação útil, de qualidade científica, informação nua e crua, né? Para os prós e contras, eu espero que eu tenha mostrado isso para vocês. E o que for saindo, eu vou tentar discutir aqui para todo mundo ter um ponto de vista e um entendimento um pouco melhor de que quando a gente está lidando, a gente não está só lidando com um produto inalado que tem mais ou menos nicotina, ou mais ou menos produto nocivo do cigarro. Isso é importante também, mas a gente tem essa outra parte, que é mudar uma cultura, reinventar um produto derivado do tabaco e começar a reviver tudo que a gente passou em anos 50 e 60, quando o cigarro dominava aí todas as mídias, e a gente tem uma explosão de doenças tabaco relacionadas para frente. Então, é isso que a gente não quer que aconteça, é a nossa preocupação, e espero que eu tenha conseguido trazer alguma informação. Se você tem um filho adolescente, né, que está ali exposto a isso, ou já experimentou, vocês já bateram um papo sobre isso, tem tem um documentário na Netflix muito bacana que chama Desserviço ao Consumidor. E tem um episódio lá que chama Vape, acho que é a febre do vape. Postei já isso aqui algumas vezes no meu stories, mas eu vou tentar pôr o link lá de volta. É um jeito bacana de você levantar o assunto com seu filho. Então, eu sei que às vezes adolescente é difícil de conversar, às vezes ele tem aquele ponto de vista que ele não quer discutir, mas talvez se você convidar e, vamos assistir um negócio junto hoje com a mãe, com o pai, e senta lá e põe, e depois que passar o episódio, ver, talvez ele ache interessante algumas coisas, outras não, mas vocês vão ter um motivo para discutir isso que não seja chegar, senta aqui, a gente vai conversar sério sobre cigarro eletrônico, que também é, né, uma abordagem que pai e mãe às vezes tem que ter, mas talvez uma forma de, né, levando um infotenimento ali de qualidade, que mostra evidência científica de um jeito bacana, e é um documentário que não é chato de ver, é bem intenso assim de informações e prende atenção, você consiga sentar, assiste com seus filhos e depois discute aí, o que você acha? Será que faz sentido? O que você imaginou dessa situação? Se tem amigos passando por isso? Se já teve esse tipo de preocupação com você, com seus amigos, né, o ambiente da escola? Então, eu acho que é um jeito legal de iniciar uma conversa com um adolescente.